iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração, né, para que Deus possa nos abençoar. E meu amigo João, que ore para esse tempo, esse momento que a gente tem aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por esse tempo, por podermos abrir a tua palavra e tentar conhecê-lo mais. Realmente que o Senhor possa estar direcionando nossas mentes, usando de forma toda especial o Sérgio para realmente passar novas verdades a respeito da vida de Moisés. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Na semana passada eu iniciei a aula perguntando aonde a gente parou. Talvez aí vocês tenham se preparado para responder isso hoje, então eu não vou perguntar aonde a gente parou. Mas a gente tem um desafio hoje, porque é muito conteúdo para o tempo semelhante aos outros dias. Então, pode ser que em algum momento a gente precise correr um pouco, mas se vocês precisarem que diminua, é só falar e aí a gente vai dosando a velocidade. Bom, na aula passada nós vimos, aliás, antes de entrar na aula passada, né, vamos só nos situar aqui. Nós hoje estamos na nossa terceira aula, que o título é Moisés, instrumento nas mãos de Deus, mas já tivemos duas aulas antes, né? Moisés do palácio para o deserto, Moisés, lições do deserto. E na próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ter a última aula, a quarta, Moisés liderando a construção da nação. Nosso texto bíblico geral, né, a nossa bibliografia básica é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E na aula de hoje, nós vamos ter uma breve introdução, depois vamos ver a volta de Moisés ao Egito, depois de 40 anos, depois o preço da liberdade, e por fim nós vamos ver que Deus está sempre no controle. Essa é a principal lição que a gente precisa ter. E a base do nosso estudo de hoje é Êxodo 4, 18 a 31 e do capítulo 5 ao 14 integralmente. Na aula de hoje vamos conhecer o que Deus pode fazer quando nos tornamos um instrumento em suas mãos. O nosso foco, né, é mais do que a própria história, né, do povo de Deus, ou da escravidão no Egito, ou mesmo da libertação, é a vida de Moisés. Tá? Nossa classe se chama Vida e Ministério de Moisés. Por que o foco é Moisés? Porque a gente precisa extrair lições para nossas vidas. Tá? Nós não vamos ser os líderes da libertação do Egito, né? Mas nós podemos identificar várias lições. Esse amadurecimento de Moisés, ele é muito valioso para a nossa vida. E eu deixo como inspiração para vocês o Provérbio 3, versos 5 e 6, que diz assim, e ele vai ser, digamos, ele é uma síntese de tudo que representa essa missão de Moisés e a libertação do povo, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós vamos perceber isso, que quando se confiou em Deus, as coisas se resolvem, né?
as situações vão se resolvendo. Eu separei aqui, até para recapitular, vários trechos da Bíblia que ajudam a gente a entender todo esse contexto. Não são textos já do que nós vamos estudar hoje, mas da aula passada, né? Que foi o encontro de Deus com Moisés. Está lá em Êxodo 3, de 6 a 12. E depois que Deus apareceu na sarça, que Moisés se aproximou, aquele que nós vimos, né? Deus disse: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que fiz é santo e tal. E aí Deus começou a se apresentar, né? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aqui eu tô fazendo essa recapitulação para vocês verem que lá no encontro de Moisés com Deus, Deus já deixou tudo claro. Aqui no encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe, né? Então Deus já deixou tudo claro do que ia acontecer, então não tinha surpresa, né? E aí isso vai fazer toda a diferença para a liderança de Moisés com o povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Foi humilde aí, né? Humilde e inseguro, né? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. E aí continua, né? Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel, diga-lhes o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Então, tudo isso Deus falou com Moisés lá no monte, né? No primeiro encontro dele com Moisés. Aqui eu vou passar para frente, acredito que vocês já deram a lida aqui, e vamos começar realmente a nossa aula. Que é o de volta ao Egito, né? E chama a atenção que logo depois que termina esse texto, Moisés volta para falar com o sogro, meio que
que é uma atitude louvável, né? Porque ele vai dizer que precisa voltar, ele não diz bem, ele omite, né? Ele não diz bem o que Deus tinha, qual o propósito dele voltar para o Egito. Ele diz que precisa ver os parentes, né? Se ainda estão vivos e tal. E o sogro diz a ele, vá em paz, né? Shalom. Mas pense, são 40 anos de Moisés ali servindo ao sogro, né? Porque ele é o pastor de ovelhas do sogro, né? Mas ele tem essa consideração. Mesmo recebendo um chamado de Deus, ele vai e fala com o sogro para que ele possa sair. E aí, ele pega a esposa, os 2 filhos e uma jumentinha, né? E vão os 4, né? De volta para o Egito. E acontece um fato que é inusitado, porque Deus fere Moisés com uma doença mortal. O texto bíblico ele é bem claro, né? Deus deseja matar Moisés. E é uma coisa estranha, né? Porque ele acabou de falar com Moisés lá no monte e acontece isso no caminho, né? Mas por que acontece isso? Porque Moisés esqueceu de circuncidar o segundo filho. Moisés tinha 2 filhos e não fez a circuncisão, que era uma aliança de Deus com Abraão, né? Abraão teve que fazer isso com Isaac. E todo judeu, né? Naquela época não era judeu ainda, né? Chamado hebreu, israelita, né? Tanto nome, mas eles deveriam fazer isso. E por conta disso, Deus decidiu matar Moisés. Mas a esposa dele intervém, né? Faz a circuncisão, que nem era o papel dela, né? E salva Moisés. E acontece também um fato interessante, que ela volta para a casa do pai, ou os filhos, porque certamente o menino precisava de cuidados, né? Então a viagem seria uma viagem difícil, pelo deserto, né? A gente só vai ver de volta Zípora lá quando eles já estão no deserto, depois que atravessaram o mar. E aí, paralelamente, Deus já falou com Arão que vá se encontrar com Moisés, né? Porque na fala de Deus, de Moisés com Deus, Moisés disse que não sabia falar, né? E aí Deus diz, então você leva o seu irmão Arão para lhe apoiar, né? Seu porta-voz. E aí Deus já falou com Arão, e Arão vai se encontrar com Moisés no monte, né? E lá eles se confraternizam, né? Beija, e aí é a primeira vez que Moisés pode contar a alguém o plano que Deus tinha revelado para ele, né? Antes não há registro de que Moisés tivesse compartilhado aquilo com alguém. E aí os 2 voltam para o Egito, e aí a primeira tarefa é convencer as autoridades, né? São os anciãos e o povo, né? Mas primeiro as autoridades, e eles devem ter levado para falar para o povo, e aí precisa fazer os milagres que Deus tinha orientado, né? Quais foram os milagres que Deus orientou a Moisés? Vamos ver se vocês leram mesmo agora o texto. O cajado de cobra, né? O cajado da serpente. Sim. Sim. Isso aí. E teve a transformação em sangue, né? Foi o rio ou foi a areia, né? Como é? A água, né? Mas não é ainda lá era só os sinais para que o povo acreditasse. E isso aconteceu e o povo acreditou, né? Até porque estava sofrendo tanto, né? Vinha clamando a Deus pela libertação. Então eles aceitaram, entenderam que aquilo era a vontade de Deus e que eles eram o instrumento, né? Arão, Moisés e Arão eram instrumentos de Deus ali. Ô Sérgio, você me permite uma observação? Pode. Em relação a isso que é muito interessante,
Interessante que a primeira coisa, a gente vê que os magos de Faraó também conseguem fazer. Ele já conseguiu, eu não sei se você vai dar spoiler. Vai, tá dando spoiler. Vai acontecer já Eu já. vou esperar você chegar lá. Vai chegar lá, nós vamos um a um, né? Mas nesse momento ainda não tava, eles não estavam, né, nesse contexto, né? Mas vamos chegar lá. Então, passado isso, né, Moisés e Arão vão para a parte mais difícil, né? Que Deus tinha dito, ó, vá ao faraó, que é para ele deixar o povo ir cultuar no deserto. E aí não sei como, eu sei que Moisés e Arão conseguiram uma audiência, né, com o faraó. Não deveria ser tão simples assim, mas Moisés não era mais conhecido, né? Pelo menos a gente subentende isso, porque o próprio Deus diz, vá, que não tenha medo, porque todos os que eram daquele tempo, 40 anos depois, né? Inclusive o faraó já morreu. Então o seu crime está prescrito, né? E aí, mas eles conseguem ir falar com o faraó e esse diálogo não é muito agradável, né? Porque Moisés diz assim de forma bem direta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E aí o faraó foi também bem direto: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Êxodo 5, 1 e 2 ali é o início da nossa história aqui. Mas tudo está dentro do esperado, né? Eles ainda tentaram argumentar, informando o risco que seria contrariar a vontade de Deus. Mas o faraó não só continuou negando o pedido, como os acusou de promover a paralisação do trabalho dos israelitas. Nesse primeiro momento, o faraó foi totalmente refratário, né? E por conta deles terem pedido isso, caiu, né? Acho que acho que foi o cabo aqui, que ele está meio... por conta de Moisés e Arão terem pedido isso, que eles fossem para o deserto, né, para cultuar a Deus, o faraó disse, então vocês estão sem fazer nada, né? Estão ociosos, né? Porque estão querendo ir passear, e aí mandam aumentar a carga de trabalho. Na verdade, ele não aumenta a carga, ele diminui os insumos, né? Então ele recebia uma palha, que era para ajudar a produzir os tijolos, e o faraó manda suprimir isso, mas cobra a mesma produção. E eles, então, têm que trabalhar muito mais, e é impossível. E, além disso, havia uma hierarquia, né? Então, os comandantes lá do faraó falavam com os feitores, né, que eram israelitas, e eles tinham que aumentar a carga, né, e castigar e tudo mais. Ou seja, se tornou uma opressão ainda maior, né, do que já vinha acontecendo. E aí, fatalmente, o que é que acontece? Quando a gente espera uma coisa boa de Deus e vem uma coisa não tão boa, né? O povo começa a reclamar, né? Já começa, inclusive, murmurar e ameaçar tanto Moisés como Arão. E, ainda com a fé vacilante, Moisés conversa com Deus. E diz assim, Moisés: Senhor, por que maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviaste? Assim, que mostra que ele mesmo ainda não tinha comprado a ideia, né? Ainda estava no processo de amadurecimento. E eu estou fazendo questão de enfatizar isso, porque não é diferente do que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente já sabe qual é a vontade de Deus, que está explícita pela palavra, né? E a gente ainda faz essa será, né?
É isso mesmo que Deus quer? E aí a gente poderia citar inúmeros exemplos, né, de situações que nitidamente aquilo está errado e a gente fica tentando barganhar, né? Mas não é a vontade de Deus que você faça algo errado. Bom, e Deus responde assim, deixa eu só completar aqui o texto, né? O problema aqui, algo bem comum em nossas vidas, foi Moisés não ter prestado atenção no que Deus havia dito na conversa no Monte Sinai. Nós lemos agora no início, né? Que Deus disse assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Ou seja, Deus já tinha dito isso a Moisés. Aqui ele está só repetindo, né? Ou seja, está claro, está na palavra, não tem que duvidar. Né? E a resposta então tudo estava dentro do esperado e sob controle. Era necessário unicamente confiar e obedecer. São as duas palavras que vocês, quando terminarem as 4 aulas, vão saber de cor, né? Confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Eu sei que hoje vai ser um pouco mais doloroso nossa caminhada aqui, porque é muita história, né? E termina sendo cansativo, né? E às vezes até monótono, mas quando vocês precisarem que mexa um pouquinho, me alertem também, né? Na sequência, então, Deus diz novamente e pacientemente a Moisés aquilo que eu li, né? Quem ele era e algo que é presente o tempo inteiro eu sou o Senhor. E essa expressão Deus repete mais 4 vezes, ou seja, ele fala 5 vezes, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Assim, eu estou no controle. Eu estou no controle, eu sou o Senhor. E é isso que muitas vezes a gente não entende nas nossas vidas. Pandemia. A resposta dele: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Confia. Então, isso Deus vai repetir diversas vezes. Então, e ressaltou que a libertação do Egito seria por meio da sua mão poderosa. Moisés relatou tudo isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvido. Moisés e Arão voltaram a falar. E aí eles foram e falaram para Moisés foi falar com Deus. Aí eles vá, eu vou falar com o faraó. Nem ouça, né? Não ouça a multidão, né? A gente até viu que a multidão é um dos fatores que tiram a gente da presença de Deus, né? De fazer a vontade de Deus, né? Porque a gente fica ouvindo a multidão. Com Jesus mesmo, o que a multidão muitas vezes fez? Impedir que as pessoas que queriam um contato com Jesus tivessem contato com Ele. Então, a multidão sempre é alguma coisa que nem sempre é positivo, né? Moisés e Arão voltaram para falar com Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Dessa vez, Faraó pediu que provassem que falavam em nome de Deus, realizando um milagre. E aí foi feita a transformação da vara de Moisés numa serpente. Só que aí entra na fase que Arthur quer compartilhar, que Faraó chamou lá os magos dele, os feiticeiros dele, e eles fizeram a mesma coisa. Só que como um detalhe, né? A serpente que saiu da vara de Moisés, ela foi e engoliu as serpentes criadas pelos feiticeiros lá. A Bíblia fala magos, mas eu acho que magos é um negócio tão assim, aí eu prefiro chamar de feiticeiro.
foi um primeiro milagre. Mas você já quer compartilhar a sua... Aproveita para tomar água. É que nesse trecho eu pesquisando, a palavra nesse momento aí, traduzida, né, por serpente, na racha, uma das traduções da serpente, mas também ela pode ser animal marinho de grande porte. Especula-se até que de repente até um algo maior. E aí a gente pode até compreender por que a Bíblia de Moisés incluiu as serpentes dos magos, né? É interessante que essa mesma... no português ela é traduzida em Gênesis, e nesse texto aí, nessa parte aí em Gênesis, lá na criação, como serpente, mas no hebraico são palavras diferentes. E essa dessa praga, que é a palavra usada nesse trecho aí, ela tem essa tradução de ser um animal marinho de grande porte, enquanto que lá em Gênesis, na criação, é serpente mesmo. Sim. A palavra hebraica, né? São diferentes. São diferentes. Mas em português ficou as duas, mas no hebraico são palavras diferentes. Uma é traduzida como serpente mesmo, a tradução é serpente, só que a outra tem uma tradução mais ampla, podendo ser também traduzida como um animal marinho de grande porte. E aí uma curiosidade. É legal. Eu não tinha prestado atenção. Aliás, eu procurei mais o contexto todo, né? Não fui para esse estudo que João faz, né? Das palavras e tal. A gente tem um grupo de estudo e João que faz essa minúcia aí, que é importante, né? Até dar sentido àquilo que está acontecendo. Mesmo assim, o coração de Faraó, mesmo depois de acontecer isso, né, desse sinal, o coração de Faraó continuou endurecido e não deixou o povo sair do Egito. Moisés compartilhava com Deus cada revés e recebia dele conforto e mais detalhes do que ia acontecer. Ou seja, cada situação, Moisés ia para o lugar certo, né, falar com Deus. É isso que a gente precisa, né, também aprender. Não está sabendo o que fazer, ou está angustiado, sei lá, o que for, vai falar com Deus, né? Ele é que pode dar a resposta. E Deus, ele o tempo inteiro ficava esclarecendo a Moisés: eu não disse isso, isso já está previsto, você não já sabe, tá? Deus vai dando esse consolo, essa orientação para Moisés. E aí Deus deu início, né, depois desse primeiro momento, ainda não são as pragas, né, que eu não vou chamar de praga, eu vou chamar de flagelo, né, porque, por exemplo, escuridão não é uma praga, né, a própria morte dos primogênitos, vai ser a última, não é uma praga, então eu preferi chamar de flagelo. Deus deu início ao seu falível plano para desmoralizar o faraó e os deuses do Egito, bem como amolecer seu coração. Ou seja, o plano de Deus não havia ainda, não foi, na verdade eu queria dizer isso, é que os flagelos que vêm agora, não é porque não deu certo o que aconteceu anteriormente, quando Moisés procurou o faraó, mas é porque estava no plano de Deus, o faraó ia resistir e precisava acontecer tudo isso, porque qual era o foco de Deus aí? Desmoralizar o faraó e fazer com que o nome dele, de Deus, né, fosse exaltado e fosse espalhado. Isso a gente vai ver lá na frente, quando eles vão para conquistar Canaã. O que é que acontece com o povo? Todo mundo está morrendo de medo. Por quê? Porque aconteceram todas essas coisas que a gente vai ver hoje, né? Esses flagelos, todos os milagres que Deus vai fazer. Então, o plano de Deus era perfeito, né? Era desmoralizar o faraó e, melhor do que isso, era engrandecer o próprio nome de Deus, porque ali tinha um propósito, que as nações da terra pudessem conhecer Deus. Conhecer que existe um Deus único, soberano, que pode tudo. E aí vamos para o primeiro flagelo, né? Que é as águas do rio Nilo
são transformadas em sangue. E cada praga dessa, ela tem um propósito também de atacar deuses, né, deuses de B minúsculo, né, egípcios. Alguns autores, eles falam que aqui ele estava atacando o Khnum, Rep e Osíris, né? A pronúncia eu não sei porque eu não domino essa linguagem, pode ser isso, pode ser de outra forma, mas esses seriam os deuses. E o próprio Nilo, né? O próprio Nilo era um deus. Não sei se vocês... aqui no Brasil a gente tem um privilégio de a gente ter vários rios importantes. Nós temos aqui, né, na nossa terra, o São Francisco. Nós temos no norte lá o rio Amazonas. Aí vamos lá, o rio Paraná, o rio Parnaíba, né? Mas no Egito, o rio é Nilo. Aliás, ele disputa com o Amazonas, né? Que é o maior rio. Talvez de extensão é ele, mas de volume de água não tem nem dúvida que é o rio Amazonas. Então a vida do Egito, ela existia em torno do Nilo. Até se confunde. Então, o próprio Nilo era uma divindade para eles. E ao atacar o rio, você estava atingindo algo que era vital para a vida deles, né? Então, ou seja, esse propósito de desmoralizar era atingido justamente com cada flagelo desse, né? Sendo que os feiticeiros, né, magos egípcios, eles conseguiram imitar. Eles também fizeram a água virar sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Mesmo assim, não mudou muito o sentimento do faraó. Nós vamos ver também que cada praga ela tem um propósito também de amadurecer o próprio Moisés, né, que era o líder. Porque se acontecesse já na primeira, né, então estava fácil, né? Então é um processo mesmo, que tem a ver com o processo que também Deus trabalha na nossa vida, né? Muitas vezes as coisas não são tão fáceis, né? A gente precisa ir galgando para atingir. O segundo flagelo, né, o praga, Arão tocou com a vara os rios, os canais e os açudes, e deles saíram rãs sobre a terra do Egito. E aí tem esse deus Hecate, né, que era em formato de rã. Os feiticeiros do faraó fizeram a mesma coisa. O faraó pareceu ceder e pede a Moisés e a Arão que orem para que as rãs desapareçam. Com a promessa de deixar os israelitas saírem do Egito para cultuar a Deus. Mas as rãs incomodaram muito. E aí, mais até do que a água, né? Porque ele transformou a água do rio, mas existiam cisternas, então certamente eles ainda conseguiram beber água, né, de alguma forma. Mas as rãs, elas empestearam o Egito. E isso incomodou muito, né? E aí o faraó parecia que ia ceder. E aí quando Moisés orou a Deus que as rãs foram embora, ele voltou a endurecer o coração. Bom, isso vai ser a tônica, né? O terceiro flagelo, a mesma coisa, sendo que aí o que acontece? Deus fica alternando a forma. Nos dois primeiros, os feiticeiros do Egito, eles conseguiram reproduzir, mas daí para frente já não vai conseguir mais. E aqui Deus nem manda avisar, porque as duas primeiras pragas, Moisés e Arão, e diz, vai acontecer assim, deixa o povo ir. Mas aqui, nessa daqui, Deus já diz, vai e lance o flagelo, né? Não teve aviso.
Deus fala a Moisés que diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Os feiticeiros do faraó não conseguiram fazer a mesma coisa e disseram, isso é o dedo de Deus. Ou seja, aí, quando eles dizem isso, eles estão diferenciando os deuses, né? Porque eles tinham os deuses dele, e ao dizer isso é o dedo de Deus, eles têm uma divindade aí diferente e certamente maior, né? Porque se nós não estamos conseguindo reproduzir, ou seja, já começa aquele plano de Deus, né, se materializar, né? Que ele seja diferenciado, né? Que não seja colocado no mesmo patamar dos outros deuses, né? Mas nem a eles o faraó deu ouvidos e continuou com o coração endurecido. Aí veio o quarto flagelo. Após a alerta de Moisés, ou seja, essa vez Moisés deixa o povo ir cultuar no deserto. Era a frase, né, padrão, se vocês lerem no texto bíblico, vai estar assim. Foi enviada uma praga de moscas que só não afetou a terra de Gósen. Aí, nessa quarta praga já tem uma diferenciação. Até então, a Bíblia não disse se os israelitas estavam livres daquelas pragas. Aparentemente, eles não estavam. Porque aqui, no quarto flagelo, a Bíblia registra que eles não foram afetados. Porque eles moravam nessa região de Gósen, que foi a terra que Faraó, no tempo de José, tinha destinado para os israelenses. Israelenses são hoje, né? Aqui na quarto flagelo, essa região não é afetada. E daí para frente não é mais. Eles vão ser preservados o tempo inteiro desse flagelo. Após a alerta de Moisés, foi enviada uma praga de moscas que só não afetou a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer os sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Aí já começou a flexibilizar, mas não pode sair do Egito. Mas não era esse o pedido. Eles tinham pedido para ir para o deserto, que é depois do mar, né? Moisés diz que isso é uma insensatez. E combinaram. E é uma insensatez por quê? Porque na verdade era uma armadilha, né? Porque se eles cultuassem a um Deus que não era egípcio, eles poderiam ser apedrejados pelo povo. Eles poderiam receber ser condenados mesmo, né? Ali pelo povo. Então era, na verdade, uma cilada. E combinaram então que seria uma viagem de 3 dias ao deserto, para que não se afastassem muito. Essa é a própria palavra do faraó, né? Com o alívio, o faraó endureceu novamente o coração. Então, aí Moisés vai, ora a Deus, a praga cessa, aí o faraó diz: não sai não. Até aqui, tem dúvida. Sono, eu sei que sim, né? Ainda bem que eu disse antes, ia ser doloroso hoje. Quinto flagelo: a morte do rebanho do faraó e de todo o Egito, exceto o rebanho dos israelitas. Aí os deuses são Hathor e Apis, o Hathor. Essa praga, os rebanhos, né, tanto bovino como caprino, como ovino, foi devastado. E só que os israelitas não foram afetados, mas o coração do faraó continuou endurecido. O sexto flagelo, as feridas purulentas nos homens e nos animais. E aí esse deus Imhotep, parece que é o deus da saúde, né? Que quando afetou a saúde, então ele estava sendo atacado. Mas mesmo assim o coração do faraó continuou endurecido. Aí veio o sétimo flagelo.
Evidentemente que também não se sabe o tempo. Em algumas situações dessas, a gente sabe o tempo que transcorreu de uma praga para outra, né? Porque às vezes é no outro dia, mas existem alguns que não diz o tempo, então pode ter sido um período de tempo mais longo, né? Até para que aquela praga pudesse ter algum efeito, né? Porque até para gerar fome, alguma coisa que sempre poderia ter os estoques, alguma coisa assim, né? Exato, gerar um incômodo que era o efeito desejado, né, pela praga. Sétimo flagelo é a maior tempestade de granizo da história do Egito. E aí afetados os deuses Nut, Ísis e Sete. Cada deus desse tem um papel ali na mitologia deles lá, né? Após o alerta de Moisés, que eu vou ler aqui para vocês, em Êxodo 9, 15, já me encontrei. Novamente o Senhor ordenou a Moisés, fosse ao encontro do faraó logo cedo para dizer: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Dessa vez houve um esclarecimento, porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e o seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Esse é o texto que é ou seja, mais uma vez Moisés reforçando, mostrando a Faraó. Poderia já ter resolvido isso na primeira, eu não podia nem ter tido praga, né? Resolvido isso lá no início, mas eu estou lhe mostrando, né? E aí também houve um conselho: mande recolher os seus rebanhos e tudo que tem nos campos. Além disso, Deus aí até teve misericórdia, né? Porque já vinha, né, a terra estava já devastada e ele disse: mande tirar do campo, porque para ver se sobra alguma coisa. E no dia seguinte, ao aviso, Moisés estendeu sua vara. Vamos voltar para cá. Não, eu vou terminar aqui mesmo, desculpe aí, porque senão eu vou me atrapalhar. No dia seguinte ao aviso, Moisés estendeu sua vara ao céu e caiu sobre o Egito a maior tempestade de granizo da sua história, destruindo toda a vegetação e matando tanto homens como animais que não haviam se abrigado. Somente os israelitas escaparam. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Agora, ou seja, aparentemente Faraó, ele começa a se quebrantar, né? O coração ficar amolecido. Mas é mais ou menos isso, né? Porque na sequência não vai ser bem assim, né? Agora, mais confiante com o plano de Deus, Moisés disse ao faraó: tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Ou seja, vejam que há Moisés, ele já começa a ter uma segurança, né? Porque ele já confronta ao faraó, dizendo isso, né? Tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor. Assim que Moisés saiu da cidade, os trovões e os granizos cessaram, mas nada mudou no coração de Faraó, que continuou em obstinado pecado. E aí vamos para o oitavo flagelo. São os gafanhotos. Gafanhotos para devorar tanto o pouco que restou da tempestade de granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Essa palavra esse trecho está retirado da própria Bíblia.
Os deuses são Ísis e Sete. Preocupados, os conselheiros do faraó disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Os próprios conselheiros lá, do faraó, já começam a ver que isso não vai dar em algo bom, né? E tem o papel de ser conselheiro, né? Dizem a ele que deixe o pessoal ir. O faraó diz que o povo pode ir cultuar a Deus, mas perguntou quem iria. Moisés respondeu que todos e tudo. Veja que Moisés agora já estava bem ousado, né? Inclusive animais iriam. Ao que faraó retrucou: vocês estão com más intenções. E expulsou Moisés e Arão da sala. E aí a destruição foi total, né? Porque gafanhoto era uma praga que para eles já era conhecida. Inclusive recentemente, né, lá no sul do Brasil, né, na linha da Argentina, né, a gente viu que é uma praga de gafanhoto, né, uma nuvem de gafanhoto. A ponto de você nem ver nada, né, porque é algo tenebroso. E eles já conheciam isso, né? E já tinham passado pela chuva de granizo, né? Que tinha destruído, fora os outros flagelos. E aí vem os gafanhotos, que para fechar com chave de ouro, né? A destruição foi total. Faraó, arrependido, né, entre aspas, pede que Moisés ore para cessar a praga. Mas com o alívio, Faraó endureceu novamente o coração. Estamos terminando as pragas, viu? Que é a parte mais dura aqui da nossa caminhada. Nono flagelo. Sem aviso, durante 3 dias houve trevas no Egito, exceto onde os israelitas habitavam, né? Que é uma coisa impressionante, né? Porque a praga o flagelo eram trevas. Como é que você escurece um lugar e deixa outra região clara, né? Mas provavelmente era tempestade de areia, né? Que eu acho que vocês, até recentemente também teve, acho que na China, né? Lá no deserto tem muito, né? Essas tempestades de areia que ninguém enxerga nada, né? E provavelmente foi algo assim. Os deuses foram o Ra. Esse deus Ra até tinha um personagem brasileiro aí que gostava de fazer Ra, né? É o Sol, né? Que é o deus da luz, né? Então é por isso que ele é um dos afetados. Atem, Atum e Horas. O faraó chamou Moisés e permitiu que homens e mulheres e crianças fossem cultuar, exceto os animais, porque na praga anterior Moisés disse que tinha que ir tudo. Moisés contestou dizendo que não só levaria os animais, como os animais para o sacrifício seriam doados pelo faraó. Aí vocês já viram que Moisés já estava todo, né? Ele começou fragilizado, mas agora ele já estava com autoridade, né? Não só vou levar os animais, mas você vai doar os animais que é para a gente sacrificar. Indignado, aí o faraó expulsa Moisés. Aí você já passou do limite, né? E aí Deus manda Moisés alertar o faraó sobre o próximo e último flagelo, que é o que vai liquidar a fatura, né? Que será determinante para a libertação do seu povo e para a desmoralização do faraó. Até aqui, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Então vamos lá para o 10º flagelo, que é a morte dos primogênitos do Egito. E não só os primogênitos humanos, mas os dos animais também, né? Inclusive dos animais. Os deuses são o Osíris e o próprio... Osíris é o deus da vida, né? Para eles, né? É o que dava a vida. E o próprio faraó, que ele também era um deus,
né, para a cultura deles. E aí, quando você afeta a vida do faraó diretamente, você está atacando o faraó, né, como na sua divindade, né? E aqui a gente tem a figura mais emblemática, né, de Cristo, né, do Messias da nossa redenção, né? Porque nós vamos ter a morte dos primogênitos, e Jesus é o primogênito de Deus, né? E também nós vamos ter aquilo que vai livrar aquelas famílias dessa morte, né? Dessa morte dos primogênitos, que vai ser agora na sequência. E aí Deus dá muitas orientações, né, porque essa é uma ocasião que é assim, um marco na vida dos israelitas. Tanto é que o calendário deles, né, dos judeus, hoje dos israelenses, né, ele começa a contar daqui. Né? Então hoje eles estão com 3.000 e... Sabe quantos anos, Amélia? Você... Não, a Bíblia é que é mais da história, né? Quantos anos tem lá em Israel? Em que ano eles estão? 5.000. 5.000 e tanto? Por aí. Então contaram a partir daqui, né? E as orientações são: os israelitas deveriam pedir presentes aos egípcios, né? Isso é uma ordem expressa, porque isso era fácil agora. Os egípcios estavam aterrorizados. Na verdade, eles vão dar presentes que é para eles ir embora, né? Então, leve tudo, né? Mas vocês vão embora daqui. E essa é a orientação, porque isso seria necessário para eles, para a nova vida que eles iriam, e também seria uma compensação pelo tempo de escravidão, né, que eles tiveram no Egito. Aquele mês passaria a ser o primeiro mês do ano, né, e abril. O primeiro mês do ano lá. Entre março e abril. Março e abril, né? É só para a gente se... A Páscoa é marcada de uma forma muito clara, porque o primeiro sábado depois do equinócio e depois da primeira lua cheia. Então você consegue determinar por causa dos fenômenos naturais. É variável. Mas é móvel em função do nosso calendário. Certo. E eles seguem o calendário lunar. Bom, mas a partir dali, aquele seria o primeiro mês do ano. E aí entra a parte mais messiânica, né? Da figura mais messiânica. Um animal, cordeiro ou cabrito, macho, de 1 ano, sem defeito, deveria ser escolhido para ser sacrificado no 14º dia desse mês, ao pôr do sol. E desse animal, né, seria as laterais e as vigas das portas deveriam ser marcadas com sangue do animal sacrificado. E do animal também ia ter a carne para a refeição daquela noite, que deveria ser assada, que não era uma coisa comum para eles, né, fazer dessa forma, assada, acompanhada de ervas amargas e pão sem fermento. Tudo isso tem uma simbologia, né? As ervas amargas por tudo de sofrimento que eles tinham vivido, né? E o pão sem fermento é para dizer que não tinha tempo, né? Tem que estar... era de súbito, né? Deveria ser consumida até de manhã esses alimentos, e caso houvesse sobra, deveria ser queimado. Todos deveriam comer apressadamente e estar prontos para partir. Aí o registro bíblico é: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, que era o sinal de prontidão, né?
E aqui tem uma coisa surpreendente. Pela primeira vez, o povo obedeceu integralmente às ordens divinas. Depois de 9 flagelos, né? Não é possível que não tivesse gerado, né, um mínimo de confiança em Deus e no mínimo temor, né? Esse é algo que é surpreendente. E fala um pouco com a nossa vida também, né? Quantas vezes a gente precisa apanhar um pouco para poder obedecer integralmente a Deus, né? Essa foi a primeira Páscoa, que dali em diante deveria ser comemorada anualmente por 7 dias, né? Ou seja, tudo isso está orientado ali nessa passagem bíblica, que é um memorial, da mesma forma que nosso memorial é o sacrifício do próprio Jesus, né? Que é a nossa ceia. E para eles a Páscoa é isso, para os judeus. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. Aí é um registro bíblico também, né? Ou seja, para dizer que não escapou nenhum primogênito. E também todas as primeiras crias do gado, né? Ou seja, aquilo que foi dito, né, da morte dos primogênitos foi cumprido integralmente. No meio da noite, o faraó... E aí houve um grande pranto, né, no Egito, né? Você pensa acordar de noite, né, depois da meia-noite, descobrir que o filho mais novo estava morto, né? E à meia-noite, no meio da noite, o faraó libertou para sair do Egito os israelitas e tudo que tinha. Agora não teve mais aquele coração endurecer depois, amolecer depois de endurecer, né? Isso foi decisivo, né? E o próprio povo já é quem clamava por isso, né? Que mande esse povo embora, né? Porque esse foi o limite, né? A coisa interessante que eu acho que também no 12:31 e especificamente no 32 é que o faraó faz: não sai, não deve, isso é como dito. Ele fala: e abençoe a mim também. Não esqueça de me abençoar. Me abençoar também, né? Aprendeu, né? Só que por pouco tempo, né? Infelizmente. Mas o pior é que acontece com a gente assim também. Eu não... toda essa história, né? A gente às vezes enxerga, né, só o lado bom do povo de Deus, né? Mas é que muitas vezes a gente não é diferente, né? No comportamento, né? Nesse vai e vem das coisas, né? Como o faraó e como o próprio povo, né? E aí eles saíram, né, do Egito, mas Deus não guiou o povo pela rota convencional que levava direto à Terra Prometida, né, que passava pela terra dos filisteus, que é no litoral ali do Mar Mediterrâneo, né? Primeiro era a estrada mais rápida, né? Mais rápida, né? Mais curta, mais é longa, né? E é uma estrada já. Só que também tinha vigilância, né? Porque os egípcios eram um império. Eles também tinham um controle, mas não era esse o propósito de Deus. Ele tinha um outro plano, né? Ele os guiou pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, que o Mar Mediterrâneo tem aqui até um desenho aqui. O Rio Nilo, o Mar Mediterrâneo lá em cima, o Mar Vermelho é aqui, e aqui é o braço do Mar Vermelho, uma das entradas do mar. Então o povo saiu ali de Ramsés e ele poderiam ir margeando lá o Mar Vermelho, porque Canaã é lá,
né? Mas Deus guia para que eles vão para o deserto. Ele os guiou para o deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Saíram de Ramsés, passaram por Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto, e por fim pararam à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. Isso também era uma estratégia de Deus para dar uma esperança para os egípcios, né? Para que eles achassem, não, eles estão perdidos, então vamos atrás. E aí eu chamo a atenção para algo, né? Que é o cuidado e os milagres de Deus com o seu povo no deserto, né? Porque a partir daí, além de tudo que aconteceu, né? Os 10 flagelos e tudo mais, Deus agora ele vai com uma nuvem, né? Que é quem guia o povo, né? Tá chovendo. Quem guia o povo e protege do sol durante o dia, e essa nuvem, né, vira uma coluna de fogo à noite que protege do frio e também ilumina o povo à noite, né? Saem ali do Egito, a Bíblia registra, né, cerca de 600 mil homens, mais as mulheres e as crianças, né, que não contavam, né? Aí tem quem faz conta de 2 milhões a 3 milhões, dependendo do número de filhos que eles tinham, né? E além disso, ainda vão outros estrangeiros que aproveitaram a oportunidade, que eram escravos, né? E aí foram juntos, né? Pensando que os israelitas estavam perdidos no deserto, Faraó e seus conselheiros mudam de ideia quanto à libertação, pois ficaram arrependidos por terem perdido os escravos. Então Faraó junta seu exército e vai atrás deles. E o Egito, ele tinha uma tecnologia ultramoderna, não como nossos tanques que desfilaram essa semana lá em Brasília. Eles tinham carruagem, né, carro de guerra. Eles é que introduziram isso, né, naquela época. Então eles levaram seus carros de guerra também. Os israelitas ficaram aterrorizados, clamaram ao Senhor e foram murmurar junto a Moisés, né? Aí, você vê, confiaram em Deus, saíram, mas aí já começa, né, de novo, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O que a gente às vezes e foram a Moisés murmurar. Agora, Moisés, confiante, responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Eu já estou no limite, né? Mais 10 minutos aí. Lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme. Me lembra muito aquela passagem, né, que aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus, né, que eu sou Deus, né? E isso vale muito para a vida da gente, né? Aquietai-vos, né? A gente quer os milagres, quer operações, né? Quer tudo muito claro, muito simples, mas não é assim que Deus trabalha, né? Quando eu leio esse trecho das Escrituras, uma coisa que me chama a atenção é que, lembrando, eles não tinham a Bíblia. A Bíblia foi escrita nesse período do deserto, né, por Moisés. Então, isso está sendo relatado de alguém que está lá na frente. Então, a primeira questão é o quanto eles conheciam a respeito de Deus. E eles conheciam aquilo que os pais iam passando para os seus filhos. Existia toda essa questão moral, né? Então, lá no comecinho, no capítulo 1, quando Moisés é chamado, ele vai para o Egito, né? Mesmo naquele momento em que você citou de acabar a palha, de aumentar a produção, os israelitas sofrem com isso, né? Inclusive ele fala
olha, faz 1, 2 dias vocês estão batendo na gente, né? Isso porque o faraó tinha entendido que eles eram preguiçosos e era a motivação de Moisés fazer, de Arão fazer. Então minha pergunta é, o quanto eles conheciam a Deus? E a minha impressão é que tudo isso que está acontecendo é Deus dando assim um gás, né, no conhecimento deles. Olha só, é porque eles sabem quem é, então, esse Elohim. Eles sabem quem é, então, esse, talvez, Yahweh. E aí chega, nossa, ele está fazendo isso, esse é o nosso Deus? Olha o que o nosso Deus está fazendo. É uma descoberta, né? Exato, e eles estão vivendo aquilo, né? Olha, agora eu sei mesmo. Isso me faz lembrar, indo agora para o Novo Testamento, que não são os milagres que transformam as vidas das pessoas. É a fé naquele que opera os milagres. Então uma coisa é eu olhar para esses milagres e ficar admirado. Nossa, esse é Deus. A outra coisa é, esse é Deus e agora eu creio nele e vou viver para ele. São duas coisas diferentes e nem sempre a gente percebe isso. Porque muitas vezes a nossa sociedade, mesmo cristã, a gente canta, faz um milagre em mim, fica gritando por milagre, quando na verdade o milagre é parte de Deus se identificar. Eu sou um Deus que faz milagres. E agora, você vem comigo? Então tem esse segundo ponto. Legal. Isso faz parte, inclusive, um pouco da conclusão, que é isso, é que muitas vezes a gente olha para essa história, né, para todas essas maravilhas que aconteceram, e a gente acha que é para acontecer de novo, ou que vai acontecer de novo, ou até trabalha para que aconteça de novo, mas tinha um propósito, né? Esse de revelação, né, de Deus. Então, não adianta a gente esperar que hoje as manifestações de Deus vão ser daquela forma, né? Porque é toda uma construção mesmo aí, né? Toda uma construção. Sério, mesmo na história bíblica toda, foram apenas 3 momentos de milagres, né? Na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu e na época de Jesus e dos apóstolos. Acabou. Que eram marcos de momentos de construção digamos, de uma imagem, né? Para que eles identificassem que Deus, de quem é o Deus que você serve, né? Hoje precisa. Mas não é um padrão que precisa, que vai acontecer. O próximo milagre que precisa acontecer é de fazer o pessoal acreditar na Bíblia. Precisa urgentemente. Legal. Deus ordenou a Moisés que fosse com o povo na direção do mar, que erguesse a vara, estendesse sua mão sobre o mar e atravessasse o mar em terra seca, pois as águas se abririam. Então, assim, a minha imagem é assim, confie. Inclusive porque tinha uma nuvem guiando, né? Então, vai em direção ao mar. Até o filme ele reproduz isso até de forma interessante, né? Porque eles vão, né? E eles quase que vão botando o pé na água, ainda tem água, né? Mas aí quando toca, o mar se abre. Ou seja, que demonstra, eu vou entrar na água, né? Mas quando você vai entrar na água, porque confiou, o milagre acontece, né? Mas a descrição bíblica dá essa sensação disso, né? Que vai em frente, não olhe para trás, né? Porque eles ficaram aterrorizados, porque eles viram que o exército estava vindo, e aí Deus até faz, ele muda a posição da nuvem, vai para trás do povo, para confundir, né, os egípcios, tudo está registrado na Bíblia, né? E para que dê tempo para que eles atravessem o mar. A nuvem de Deus traz trevas para os egípcios e luz para os israelitas, né? Ela vai para trás e faz isso. Os israelitas atravessam o mar e os egípcios os perseguiram. Ao amanhecer, por ordem de Deus, Moisés estendeu a sua mão e o mar voltou ao seu lugar e encobriu todo o exército de Faraó. Algo que é fantástico, né? Aquela imagem que eu já mostrei.
Estamos fechando, né? Quase. Israel viu o grande poder, e aí está registrado, né? É o texto de Êxodo 14:31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Né? Então, aquilo que Zambelli destacou, tudo tinha esse propósito, né? Que, realmente ali você conhecer que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Nós hoje não precisamos dessas provas, né? Porque está registrado, né? Aí é a fé, né? E eventualmente pode acontecer, né? Talvez algum de nós possa contar algum milagre que aconteceu, mas é pontual, né? Quando a coisa aperta, quando as perspectivas diminuem, quando a esperança se reduz, quando as pessoas lhe decepcionam, quando as portas se fecham, quando os sonhos morrem, olhe para Jesus e permaneça olhando. Hebreus 12:1-2 diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo isso é para que a gente entenda, né, e confie, né? Vamos fechando agora. Deus está no controle. Você já esteve encurralado alguma vez num beco sem saída, diante de um problema para o qual não havia solução? Pensem só, né? Se tivesse tempo a gente poderia debater um pouquinho mais e aí ouvir a experiência de cada um. Certamente sim, né? O contexto vivido por Moisés e pelos israelitas demandou grande intervenção divina ou milagres. Em nossos dias, a ação divina é mais presente em nossas vidas com pequenos milagres, né? Alguns até são grandes, né? Mas a gente precisa entender isso. Mas o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é crer em Deus, crer em Jesus, Ele como Salvador, né? Que é um privilégio, né? Há aqueles que defendem que são os escolhidos, né? Não é nem você quem decidiu aquilo, né? Então, ou seja, é o maior milagre, né? É o maior milagre. Eu olho para o apóstolo Paulo, quando Jesus vem e encontra com ele, e diz: eu lhe escolhi, né? Quem dera, né? Fosse assim conosco, eu lhe escolhi. E né? Não deixa de ser, né? Porque você às vezes pode olhar para o seu lado, na sua família, entre os seus amigos, e você conhece algo que está explícito, mas para ele aquilo não acontece, ele não consegue ver, né? Isso é um milagre, né? A fé, acreditar que você é salvo por crer em Jesus, né? Esse é um milagre. Existem situações ou momentos em que o agir cabe somente a Deus, né? Essa história ela mostra muito isso, né? Muitas das coisas ali eram porque inclusive nós falamos, né, da primeira aula a partir da pergunta, não pergunta, mas da colocação de Rose, né? Porque Moisés ele era filho, né, adotado do faraó, e ele poderia ter sido faraó, e Deus poderia ter usado ele como faraó para dizer: o povo pode sair, né? Mas não foi esse o plano, né? Porque era para que para a glória fosse de Deus, né? Então tem momentos que precisa Deus agir, né? Que não está na nossa mão. Ele faz suas obras mais magníficas quando a situação parece impossível, né? Aí são frases do próprio Swindoll, né? Do autor do nosso livro.
O segredo aqui do povo, né, então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Isso, confiar em Deus, né? Então o povo curvou-se em adoração e fez como Deus ordenou, né? Como através de Moisés e Arão. Obedecer, né? Confiar, obedecer. Na história, outra coisa que chama a atenção é o amadurecimento de Moisés. Finalmente, ele demonstrou confiança e total obediência a Deus, né? Nós vimos lá o Moisés que precisou passar 40 anos no deserto, nessa desconstrução, e agora é um Moisés que começa ainda meio em dúvida, mas ao longo dos flagelos ele se torna um grande líder, né? E a gente vai ver agora na próxima aula, né, que a gente vai enfocar a liderança de Moisés, que a escola funcionou, né? A escola de Deus, né, funcionou. E você já perguntou a Deus: Senhor, estou no centro do seu plano? É uma questão que cada um precisa fazer, né? E inclusive aberto a ouvir, de repente estar no plano de Deus para um ministério mais de vida integral, né? Porque Écio ali, a gente pode dizer, não, meu ministério é dentro de uma outra atividade que eu exerço, mas com o nosso ministério também de servir a Deus. Mas para outros, como nós temos aqui alguns missionários, a vida integralmente é o projeto de Deus. E é possível, e pode ser que nada dê certo enquanto você não entenda isso, né, para a sua vida. Eu acredito muito nisso. Senhor, o que ainda precisa aprender, né? Nossa maior dificuldade não está, eu Swindoll dizendo, né? Nossa maior dificuldade não está na esfera de compreensão da vontade de Deus, mas na esfera de obedecer ao Deus dessa vontade. Nossa maior dificuldade não está na esfera de compreensão da vontade de Deus, mas na esfera de obedecer ao Deus dessa vontade. A vontade pode já estar explícita, só que precisa obedecer. A paz na vida, eu sempre digo que felicidade na Bíblia se chama paz, né? Que a gente usa fora da Bíblia, né? Fala muito, o que importa na vida é ser feliz, né? Biblicamente, o que importa na vida é sentir paz, né? A paz que excede todo entendimento, né? Seja na tribulação, você pode sentir paz, ou na alegria mesmo, né? Mas na alegria e na tristeza, né? Então, a paz na vida e milagres dependem de um relacionamento pessoal com Deus. Também tem isso, né? Em Colossenses 3,15 fala que a paz é o juízo, né? Ele é o juiz, né? Quem diz: se você está em paz, é porque você está bem com Deus. Se você sente paz, essa paz que é milagrosa, né? É porque você está bem com Deus. Se não está em paz, né? Se está aflito, né? Se tem algo que não, né? Que parece que está faltando, vá para Deus para poder entender por quê, né? Seja qual for a situação, nunca esqueça: para Deus nada é impossível, né? Foi a resposta de Jesus lá aos discípulos, depois que o jovem rico, né, o rico chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A lição: cumpra os mandamentos. Mas essa parte eu já cumpri. Então, só faça isso, venda tudo que você tem e Deus pobre e me siga, né? Na comunidade de São Frei Galvão, na igreja de São Frei Galvão, na rua. É a mesma coisa que ele fez para gente. Né? O venda tudo que tem pode não ser nem vender tudo, mas pode ser tudo que você tem. Isso me serve, né? Serve ao meu propósito, serve à minha obra.
né? Mas é isso. Por hoje é só. Passei um pouquinho, viu? Mas só foi hoje. Você quer dar algum aviso? Não, você quer orar? Posso só falar da próxima semana que vem. Nós vamos ter a última aula, né? Liderando a construção da nação. E aí eu já fiz uma síntese dos livros que a gente vai percorrer. Na verdade, vamos liberar Levítico. Vai ser Êxodo. Eu vou depois botar no grupo, né? Êxodo 15 a 20 e 32 a 34. Números 1 a 14, 20 a 21 e depois Deuteronômio 31 a 34. Assim, se não tem tempo e vocês puderem, né, pelo menos Deuteronômio de 1 a 34, porque Deuteronômio é meio que a biografia, né? Moisés já está ali fazendo as reminiscências, né? Então ele começa descrevendo tudo isso que a gente estudou aqui e vai ao fim. Mas assim, o foco na aula é a liderança de Moisés, não mais tanto os acontecimentos históricos, mas principalmente como Moisés se posicionou diante das circunstâncias. Vamos lá? Pai, te agradecemos por essa manhã, pelo dia que tu nos concede, pela vida e pela tua palavra, que é instrução e inspiração para a nossa vida. Que possamos ter aprendido um pouco mais, né, daquilo que é a tua vontade para nossas vidas, que a gente entenda principalmente que a necessidade de confiar integralmente e unicamente em ti e obedecer. Guarda a cada um de nós aqui e todos os nossos irmãos, abençoa no restante desse dia e que possamos estar de novo à noite para o culto de adoração. Pedimos isso tudo em nome de Jesus.